Ei, Flávia. Essa minha amiga que não falta. Cidinha. Tudo bem? Hoje eu vou fazer sem óculos, gente, porque vou tentar enxergar, né? Eu tô escrevendo aqui, porque eu vi os vídeos e o óculos tá dando muito reflexo na iluminação. Ei, Flávia, essa minha amiga querida foi a primeira que fez minhas aulas. Vamos esperar um tempinho, né? Pra todo mundo entrar, pra gente começar. Boa noite, Cida, Luciara, Luciana. Que bom, gente. Essa aula de hoje é uma aula muito importante, né? Não está ouvindo? Deixa eu ver se eu coloco um pouquinho mais alto. E agora, melhorou o som? Vocês estão ouvindo? Estão me vendo direito? Estão me ouvindo? Ana Silvia, e agora? Você está conseguindo escutar direito? Ah, sim. Andréia, Regina. Vamos dar uns 3 minutinhos, só pra gente esperar, né, as pessoas entrarem. E de antemão, gente, eu queria muito que vocês compartilhassem essa live, tá? Que na verdade é uma aula, né? Compartilhasse essa aula com mais pessoas e entrasse no Instagram, no YouTube e fizesse a inscrição lá. Porque tem uma moça que me ajuda a subir as lives, a subir esses vídeos, e ela falou que somente com 1000 pessoas, 1000 inscritos, é que a gente consegue colocar os vídeos lá na íntegra, sem ter que partir, tá bom? Então eu peço essa ajuda para vocês. Mariângela. Então vamos lá, né, gente? São 7h05, quer dizer, 7h03, né? Vamos começar? Porque até em respeito às pessoas que chegaram na hora e pra gente não atrasar, tá bom? Então sejam muito bem-vindas. Hoje é a nossa terceira aula, né? Na verdade é porque a gente vem dividindo as aulas porque elas estão um pouco grandes. Então hoje, na verdade, seria a nossa terceira aula. E hoje nós adentramos, de fato, nas aulas de virtudes. Hoje nós vamos tratar sobre as virtudes humanas e vamos começar com a virtude da prudência, tá bom? Eu costumo dizer, gente, que essa virtude, né, a virtude da prudência, ela é o caminho da inteligência, da sabedoria, sabe? Uma mulher virtuosa, ela é reconhecida pela sua beleza, sabe? Independentemente do seu aspecto físico, a mulher virtuosa, ela se torna bela, inegavelmente bela. Uma mulher virtuosa é reconhecida pela sua inteligência, pela sua sabedoria, pelo seu olhar, pela sua postura. Tudo isso torna uma mulher virtuosa muito diferente das outras. E é muito interessante porque esse ponto, porque à medida que ela vai se tornando virtuosa, ela vai se destacando. Não precisa falar nada. Naturalmente, o seu gesto, o seu olhar, a sua forma de se portar é diferente. E a virtude da prudência, ela nos ajuda, sobretudo, gente, a combater o sentimentalismo, que a gente falou nas aulas passadas, né? Que é uma armadilha que não deixa a nossa vida fluir. Então, agora, efetivamente, nós vamos adentrar no time dessas mulheres inteligentes, dessas grandes mulheres, né? Que foram as santas, e dessas mulheres marcantes, né? Porque as virtudes, elas são muito anteriores às religiões, tá? Só que nós estamos tratando de virtudes cristãs. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando as virtudes que foram elencadas lá atrás por Aristóteles, por Platão, e nós integramos essas virtudes de acordo com a Bíblia. Então, nós trabalhamos as virtudes cristãs, tá? Começamos, então, com a virtude da prudência, que ela é considerada a mãe de todas as virtudes. É considerada a sabedoria da vida, a arte de decidir bem. A prudência, gente, é a virtude guia da vida. Santo Tomás de Aquino,
ele fala tantas coisas da prudência que é muito interessante, né? Ele fala, por exemplo, que a prudência é a regra certa da ação, é a auriga virtutum, é um termo em latim que significa condutora das virtudes. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas vou explicar melhor. Alguém aqui já viu o filme Ben-Hur? É um filme mais antigo, né? Assim, meu pai via muito esse filme, eu também vi algumas vezes, assisti algumas vezes. Quem assistiu vai se lembrar daquelas corridas de quadrigas, sabe? Aqueles de 4 cavalos, tinha as corridas de bigas também, de 2 cavalos. Se alguém não viu, localiza aí em alguns filmes de guerra mais antigos. Esses filmes traziam essas bigas, essas quadrigas, né? Que eram cavalos de guerra. E aqueles carros de guerra, né? Nesses carros de guerra estão os aurigas, que a grosso modo a gente chama de cocheiros, sabe? Que são aqueles que guiam as cavalarias, né? Que puxam a quadriga ou a briga. A gente pode ver, gente, que a gente pode notar que aqueles aurigas, né? Os cocheiros, eles têm um domínio das rédeas, principalmente naquele momento de guerra. Por quê? Porque se o carro avança velozmente para a pista certa, depende da condução dele. Mas se eles soltam as rédeas, gente, ou se eles puxam essas rédeas desajeitadamente, por melhores que sejam os cavalos, o desastre é inevitável. A mesma coisa acontece com as virtudes, que não têm as rédeas nas mãos da prudência. A prudência, ela não é a maior das virtudes, porque a maior das virtudes humanas é a justiça. E a maior de todas as virtudes, do conjunto das virtudes, tanto humanas quanto teologais, é a virtude teologal da caridade, né? Que a gente chama de amor, que nós vimos na primeira aula. Como a gente lê em Coríntios, né? Em Coríntios, se não tiver caridade, não sou nada. Né? Vocês já viram essa passagem bíblica. Contudo, gente, a virtude da prudência, ela é a virtude que modera todas as outras virtudes. Ela é o cocheiro do carro das virtudes, por assim dizer. Né? Por isso que Santo Tomás chama a virtude da prudência como a mãe das virtudes. Entenderam? Mas olha só, o que é a virtude da prudência? A prudência, gente, é a virtude que dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância o nosso verdadeiro bem e escolher os meios mais adequados para a gente realizar esse bem. Eu vou destrinchar esse conceito para a gente entender melhor, tá? Vejam bem, a prudência é uma virtude que tem como base a razão, tá? Então, a razão prática. Dispor a razão prática, gente, significa dispor ações sobre as quais nós temos que pensar e agir, ou seja, é a mão na massa. A prudência, ela nos leva a discernir, ou seja, a conhecer, a distinguir claramente qual é a ação certa que a gente deve praticar. Não é ação conveniente para nós, gente, não é isso. É aquilo que é certo a ser feito. Porque muitas vezes o que é conveniente para a gente não deve ser feito. Eu posso fazer? Posso, mas eu não agiria com prudência. Eu agiria com interesse próprio. Isso que é conveniência, né? Quando a gente diz que a prudência visa o nosso verdadeiro bem, estamos dizendo que é um bem moralmente objetivo, tá? Não objetivos errados, não bens enganadores, tá bom? Ser prudente, gente, é agir de modo pensado, de modo racional, de modo não instintivo, de modo não inconsciente, sabe? Como a gente age quando a gente age pelo sentimentalismo. Ser prudente é a gente se guiar pela razão iluminada pela fé. A razão e fé, elas são inseparáveis. Até porque razão e fé procedem de Deus, né? Que é a única luz verdadeira. Então, não à toa que Bento XVI, em 2006, na Universidade de Ratisbona, citou uma frase do imperador bizantino Manuel II que falava o seguinte: não agir segundo a razão é contrário à natureza de Deus. Olha, vejam bem, não agir segundo a razão é contrário à natureza de Deus. Então, a virtude da prudência, ela nos ensina na prática que em qualquer circunstância nós precisamos discernir
o nosso verdadeiro bem e escolher os meios mais adequados para realizar esse bem. Mas antes de nós adentrarmos no que é ser prudente, nós vamos ver o que é ser imprudente, tá? Porque eu mandei para vocês um questionário sobre as virtudes que eu queria que vocês preenchessem, tá? Tá lá no grupo de WhatsApp nosso. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte: eu quero que a gente comece a descobrir quais são os nossos pequenos vícios. Por isso eu quero mostrar para vocês o que é ser imprudente, tá? O Padre Francisco Fausto, ele nos fala que a maior imprudência da vida não é atravessar uma avenida movimentada, por exemplo, quando o sinal está fechado. É ser superficial. Ser imprudente, gente, é ir no embalo, sabe? Viver na inércia. É deixar as rédeas da vida nas mãos das emoções, das paixões, da raiva, do orgulho, da ambição, né? Nas mãos do sentimentalismo irracional, como, por exemplo, né? A moleza sentimental na educação dos filhos. Isso é ser imprudente. Ser imprudente, gente, é a gente se largar nas mãos do desejo. E a gente procura, quando acontece isso, falsas razões para justificar aquilo que a gente deseja, né? Em prejuízo do que é um bem, do que é um dever verdadeiro, do que é certo. Já perceberam isso? Decidir, gente, movidos pela pressa, por exemplo, pela afobação, pela precipitação, às vezes a gente manda mensagens, né, no WhatsApp, e-mails mal pensados, tudo isso, gente, é imprudência, tá? Agora, mas, como nós decidimos a nos tornar mulheres virtuosas e precisamos conquistar a virtude da prudência, também como todas as outras, né, mas aqui a gente está falando da prudência, nós vamos ver na prática quais são os 4 atos ou os 4 passos da prudência que a gente precisa seguir. Eu coloquei esses passos nesse esqueminha que eu passei para vocês no grupo de WhatsApp, tá bom? Então, os 4 passos são reflexão, juízo, decisão e realização. 4 passos: reflexão, juízo, decisão e realização. Hoje nós vamos ver 2 passos, nós vamos ver a reflexão e o juízo, tá bom? Aí no próximo vídeo a gente vê o restante, a decisão e a realização. Gente, é um passo a passo mesmo, tá? Nessa ordem. E o que eu tô colocando para vocês aqui é que se vocês seguirem exatamente isso, vocês serão mulheres prudentes, mulheres mais inteligentes, com uma consciência bem formada e uma personalidade forte. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pela reflexão. Uma boa reflexão, gente, às vezes ela pode ser feita em segundos ou às vezes levar mais tempo, né? Inclusive, precisar de consulta. Às vezes a gente precisa consultar um livro, precisa consultar uma pessoa que sabe um pouco mais do que a gente. A gente precisa consultar uma pessoa confiável, idônea, ou um diretor espiritual, para tomar a decisão certa, né? Para quem não sabe, gente, aprender a pensar, né? Ela é aprender a utilizar a razão prática, tá? Reflexão é aprender a pensar. E aprender a pensar é utilizar a razão. E a razão prática, aquela que é mão na massa, não é só na teoria, né? É aquele raciocínio que esclarece os problemas que a gente está passando de uma forma simples e equaciona as situações da vida. Isso é saber pensar. Eu pegar um problema, eu saber descrever esse problema, esclarecer qual que é o ponto-chave desse problema e equacionar o que esse problema representa na minha vida hoje. Sabe? A situação em que eu me encontro, né? Diante desse problema, tá? Então, isso é o primeiro passo, uma reflexão, tanto na nossa vida interior quanto na nossa vida exterior. Por exemplo, se eu estou com um problema profissional, né? O que esse problema profissional significa na minha vida hoje? Tanto na minha vida interior, né? Porque nós somos um só. Então, a parte profissional é uma seara da nossa vida, quanto a espiritual, quanto a familiar, né? Quanto a emocional. Então, a parte profissional financeira é uma seara da minha vida, que está integrada a todas as outras, né? Então, eu preciso situar o problema, o quanto esse problema impacta a minha vida interior e também a minha vida exterior. E para isso eu preciso fazer uma boa reflexão.
E a primeira coisa, gente, pra gente fazer uma boa reflexão, e aí que eu comecei a ensinar para vocês como fazer isso, tá? É vencer os inimigos da nossa reflexão. Vocês sabiam que a gente tem inimigos que não nos deixam pensar? Pois temos, e não são poucos, viu, gente? É quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa não sabe equacionar nada, ela não está sabendo se localizar no que ela está falando, né? Não está sabendo pensar. Na verdade, a cabeça dela está sendo invadida por muitos inimigos. E não é que ela seja menos inteligente, é porque nós temos esses inimigos mesmos que a gente precisa combater, tá? Então a primeira coisa é vencer esses inimigos, né? E o primeiro deles, gente, é a preguiça de pensar, sabe? Às vezes é por cansaço, às vezes porque é complicado, o problema é algo muito grande. Às vezes é porque exige esforço, às vezes por causa do mau humor, mas sempre, gente, sempre por preguiça, tá? O segundo inimigo da nossa reflexão é a afobação da urgência. Vocês sabem aquela ansiedade, aquela aflição por definir, por resolver alguma coisa urgente? Então, exatamente isso que a gente está falando. É claro, gente, que há emergências que vão aparecer de surpresa na nossa vida. E só nos dá, assim, uns minutos para a gente rezar e decidir. Só que, na maioria das vezes, aqui a gente não está falando de exceção. Não está falando de exceção, a gente está falando de regra. Na maioria das vezes, gente, a urgência que nos impede de refletir é fruto de adiantamento indevido, aquelas pessoas que sofrem muito antecipadamente, né? E das faltas de previsão, sabe? Falta de ordem, ou seja, a gente fica postergando as nossas coisas por preguiça, ou porque é difícil. E aí o que acontece? E aí quando chega na hora de tomar decisão, não consegue, né? Por quê? Porque a gente não tem ordenamento para tratar os assuntos. Sobre a ordem nós vamos falar também, tá? Mais pra frente, sobre a virtude da ordem. O terceiro inimigo da reflexão, gente, é o preconceito e a teimosia. O que é isso? Uma dica que eu dou, gente, porque eu utilizo e dá certo, é pensar, ter um pensamento que é como se fosse um cartaz, sabe? Que a gente vai colocar na cabeça da gente. Eu coloco na minha cabeça esse cartaz, em todas as decisões que eu preciso tomar. Todas, e dá super certo. Primeiro, é você pensar o seguinte, pensar sempre, eu não sei tudo e sempre posso estar errado em algum ponto. Gente, muitas vezes a gente pode estar certa, só que a nossa forma de falar está errada. A nossa forma de pensar sobre a perspectiva que a gente está pensando pode estar errada. A gente pode não estar compreendendo a outra pessoa, né? Então, o que eu falo para vocês, sempre, gente, quando eu estou diante de alguém ou de alguma situação, por maior certeza que eu tenha daquilo que eu estou pensando, ou que eu estou falando, ou do assunto que eu estou falando, eu escuto a outra pessoa, sabendo que em algum momento eu posso estar errada, em algum ponto, porque eu não sei tudo. E não sei. Esse assunto, por exemplo, a virtude da prudência. Gente, eu comecei a estudar a virtude da prudência há anos. E cada vez que eu vou dar uma aula, que eu pego um livro novo, que eu reviso todo o conteúdo que eu já vi, eu sempre aprendo uma coisa diferente. Ou uma coisa falada de forma diferente. Então, isso para mim é regra em tudo na vida. A gente não sabe tudo. E sempre, em algum ponto, a gente pode ter errado. Tá bom? E outra coisa, gente, é escutar. Né? Escutar de verdade, sabe? O que o outro tem a dizer. Ainda que eu não queira escutar, ainda que que me custe escutar, ainda que eu tenha certeza de que eu estou certa. A disposição da escuta é fundamental para a reflexão. Então, façam isso e depois vocês me digam. Tá bom? Agora, a garganta tá seca. Desculpa, toda hora tomo água. E agora, a gente vai para o quarto inimigo da reflexão, que é a vaidade presunçosa. Gente, vaidade presunçosa é uma praga isso. Porque, olha, é quando a gente dispõe as coisas sem diálogo, sabe? A gente, como é que eu falo? A gente desvaloriza, de certa forma, o pensamento das outras pessoas. Sabe quando a gente idolatra aquilo que idolatra nós mesmos como certas? E a gente não escuta a família, a gente não escuta o marido, a gente não escuta o filho, a gente não escuta as pessoas do trabalho. Então é isso, sabe? Essa é a vaidade presunçosa. E para uma boa reflexão, gente, é preciso de cara,
que a gente vença esses vícios. Não só da vaidade preguiçosa, né? Mas também da preguiça de pensar, da afobação e da urgência, né? De tomar as decisões, o vício do preconceito e da teimosia, tá bom? E agora, se tem os inimigos da reflexão, a gente tem também os amigos da reflexão, né? E quais são esses amigos? Esses amigos da reflexão, gente, é uma série de hábitos bons que propiciam o exercício da reflexão. São hábitos de base, sabe? Que vale a pena cultivar, hábitos que devem ser exercitados perseverantemente. E o primeiro bom hábito é o hábito da leitura, tá? Quanto mais constantemente a gente lê, mais rico fica o nosso raciocínio, mais fluidez a gente tem na fala, mais inteligente a gente fica, né? E outra coisa, gente, é ler bons livros, tá? Se vocês quiserem, vocês podem pedir na mensagem que eu tenho vários livros que eu posso indicar para vocês, não só para vocês aprenderem, mas romances mesmo, romances que edificam, romances que trazem as virtudes como pano de fundo, né? Porque a gente precisa trabalhar o nosso imaginário. A gente precisa alimentar a nossa alma com coisas boas. E leitura, gente, é fundamental. E o primeiro livro deles, gente, é a Bíblia. Tá? A gente ter o hábito de ler a Bíblia, ainda que seja 5 minutos por dia, ainda que seja 3 minutos por dia, ainda que seja um versículo por dia, é um hábito maravilhoso. E eu aconselho vocês a começarem pelo Novo Testamento, tá? Para a gente conseguir começar a seguir a imagem de Cristo, começar a seguir o Cristo em suas virtudes, tá bom? O segundo bom hábito é trabalhar a memória. Gente, Ana Silvia, eu vou indicar lá no grupo alguns livros bons para leitura, tá? Para nós mulheres, tá bom? Então, vamos voltar aqui. O segundo bom hábito é trabalhar a memória. Gente, o bom uso da memória pode criar em nós um acervo cada vez mais rico de experiências. Por falta de memória, por falta do bom uso da nossa memória, né, na verdade, por falta da memória reflexiva do que a gente passou, sobre os nossos fracassos, sobre as nossas dores, os nossos sofrimentos, é que existe aquele ditado: o homem é o único animal que tropeça 2 vezes na mesma pedra. A gente não lembra o que a gente passou, o que a gente errou, a gente comete os mesmos erros em sequência. Então, utilizar a memória, o bom uso da memória é fundamental para a gente fazer uma boa reflexão. O terceiro bom hábito, gente, da reflexão é a humildade de pedir conselho. Até porque 4 olhos dispostos a ver, enxergam mais do que 2. Como dizia Santo Tomás de Aquino, ninguém basta a si mesmo. São José Maria, ele nos diz que o primeiro passo da prudência é o reconhecimento das nossas limitações. É a virtude da humildade, ou seja, eu não sei tudo. Nós não sabemos tudo. Então, a gente precisa pedir orientação, né? Mas, gente, olha só, não basta pedir um parecer, tá? A gente precisa buscar quem nos possa dar desinteressadamente esse parecer. Desinteressadamente essa ajuda, tá bom? O quarto bom hábito da meditação é o silêncio. O esforço da gente de colocar as ideias em dia, sabe? Colocar as ideias e os planos em ordem. O exercício de anotar, gente. Anotar ordenadamente para a gente pensar melhor sobre eles, sobre as ideias. O exame de consciência dos acertos e dos erros do dia são premissas para uma reflexão bem objetiva, né? E de uma decisão lúcida. Eu coloco tudo no papel. Gente, eu como escritora, só não tenho um caderno dentro da geladeira, porque todos os cômodos da minha casa têm caderno e caneta. Na minha bolsa, em cada bolsa tem caderno e caneta. Por quê? Porque para eu meditar sobre um assunto, eu tenho que ordenar esse assunto. Então é bom a gente anotar para a gente não esquecer, tá bom? O quinto bom hábito, né, é refletir sobre a luz de Deus. Gente, para nós, esse hábito de refletir sobre a luz de Deus deveria ser a reflexão mais importante, sabe? Pedir a Deus a luz do Espírito Santo para examinar o que a gente deve fazer sobre o resplendor da verdade de Deus, né? Dos seus mandamentos. Como a gente lê em Salmo, né, 36, é na vossa luz que vemos a luz. Já viram esse Salmo? Salmo 36, 10. É na vossa luz, é na luz de Deus que nós vemos a luz que a gente procura para discernir melhor.
né? Então, vejam só, o segundo ato ou passo da prudência é o juízo moral. Então, nós passamos pela reflexão. Quais são os amigos da reflexão? Quais são os inimigos da reflexão, né? Agora, eu falei com vocês que para a gente agir com prudência, nós temos 4 passos. Agora nós vamos para o segundo. O primeiro foi a reflexão, o segundo é o juízo, tá? O segundo ato, né, o passo da prudência, é o juízo moral, gente. A prudência, ela só é virtude se souber discernir o nosso bem. Olha, conveniência, interesse próprio, egoísmo não são nossos bens. Isso, gente, não são verdadeiros bens pra gente. Só para ficar claro, tá? Às vezes a gente age, por exemplo, por interesse próprio, achando que a gente está tirando vantagem e não tá. Gente, o bem é um só. A verdade é única. Então, não adianta a gente achar que vai tomar uma decisão, que está agindo com prudência, se essa decisão for por interesse próprio ou por conveniência, porque vai dar errado lá na frente. Tá bom? Consciência moral, gente, né? Quando eu falo de juízo moral, eu falo também de consciência moral, né? Consciência moral é um julgamento, né? A consciência moral é um julgamento da razão pela qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto que vai planejar ou que já está a ponto de executar ou que já praticou. Isso é consciência moral, né? Em tudo que diz ou faz, o homem é obrigado a seguir fielmente o que ele sabe ser justo e correto. Isso é consciência moral, tá? Falando em juízo moral, vocês se lembram daquela passagem desconcertante do Evangelho, né? Uma que fala em que Jesus elogia o administrador desonesto, né? De que um patrão começava a suspeitar. Essa passagem está em Lucas. Até peguei aqui para vocês, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu até peguei para vocês aqui. Essa passagem, gente, ela tá em Lucas 16. Só para vocês, eu quero explicar para vocês aqui, tá? Lucas 16. Isso aqui fala muito sobre as virtudes. Vou pegar meu óculos, porque se enxergar de perto eu não consigo. Vamos lá, de 1 a 8. Lucas 16, é uma passagem que estou gravada na cabeça já. Olha, depois Jesus ainda falou para os discípulos: o homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que ouço dizer a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: meu senhor vai me tirar da administração? Que vou fazer? Para cavar não tenho força, para mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração, eu vou chamar cada um dos que estavam devendo ao meu senhor. E perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com esperteza. De fato, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Gente, o que isso quer dizer? Presta atenção. Essa passagem desconcertante, né, do Evangelho, Jesus fala que o proprietário na verdade ele fala que o proprietário admirou a astúcia do administrador. Por quê? Porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz, né? A gente considera os filhos deste mundo os filhos que não têm os olhos voltados para o céu, os filhos que se guiam pelas paixões desse mundo, né? E o príncipe deste mundo é o demônio, né? Então, vejam bem, óbvio, gente, que Jesus não aprova a corrupção nem mentira. O que Jesus pretendeu com essa história chocante foi mostrar que aqueles que vão atrás do mal, muitas vezes são mais astutos dos que procuram fazer o bem. Ou seja, muitos cristãos que procuram fazer o bem são acomodados, passivos,
e tem bem menos fibra para o bem do que muitos bandidos aí para fazerem o mal, né? Astúcia, gente, para quem não sabe, é a falsa prudência. A astúcia está a serviço do egoísmo, que se serve de recursos mais adequados para atingir os fins mais tortuosos, tá? Astúcia, na verdade, é o arremedo diabólico da prudência, que faz com que haja chefes do crime mais organizados e mais eficientes do que os nossos governantes legítimos. Tá bom? Olhem, São João Paulo II, ele dizia que o prudente não é quem sabe se virar na vida, né, para ela tirar o máximo de proveito. São João Paulo II dizia que o que consegue edificar a vida inteira, ele fala que o prudente é aquele que consegue edificar a vida inteira de acordo com a voz da consciência reta e as exigências da moral justa. Isso é ser prudente, tá? É aquele que consegue edificar a vida inteira de acordo com a voz da consciência reta e as exigências da moral justa. E o que é a voz da consciência reta, gente? É isso que eu quero explicar para vocês aqui. Nós acabamos de ver que a prudência, que a virtude da prudência, deve julgar as nossas ações mediante um juízo de valor formulado pela nossa consciência. Não foi? Do tipo assim, olha, isso está certo, isso está errado, isso é virtude, isso é pecado, e por aí vai, né? Mas será que a nossa consciência sempre julga bem? Será, gente, que ela não nos pode enganar? Qual que é o referencial que garante o acerto da nossa consciência? Porque para eu ser assertiva, eu tenho que ter uma consciência bem formada. Mas o que garante que a minha consciência é bem formada? Que a minha consciência está me conduzindo a tomar a atitude certa, né? Porque vocês vão de convir comigo que há muitas consciências mal formadas. A gente pode errar, por exemplo, achar correta uma solução desonesta. Depende de como aquela consciência é formada, né? Então aqui vem uma dica, gente. Para evitar esses erros é necessário ter muito em conta que a nossa consciência, ela não cria moralidade. A nossa consciência não cria a bondade dos nossos atos. Ela não tem esse poder. O que quero dizer é que não se torna correto a minha consciência. O que eu quero dizer é o seguinte, que um ato meu não se torna correto porque a minha consciência aprovou. Vocês entendem? Não basta que a nossa consciência aprove algo para que isso fique sendo certo. Contudo, o que acontece, né, principalmente nos dias de hoje, é exatamente o contrário, né? O que acontece é que as pessoas transformam, né, a convicção subjetiva delas, que não é autenticada por uma verdade objetiva, num Deus, né, um Deus com Deus minúsculo, com D minúsculo, né, que sempre acerta e que deve ser acatado por tudo e por todos. A esse falso Deus, gente, é o que a gente dá o nome de minha consciência, né? Então, assim, é indispensável não perder de vista que somente a consciência bem formada formula o julgamento segundo a razão. Somente essa consciência bem formada, tá bom? De acordo, ela formula o julgamento seguindo a razão de acordo com o bem verdadeiro, né? Querido por Deus. Somente assim a consciência é a voz de Deus e não a voz de uma ilusão, e não a voz das conveniências, e não a voz das fantasias, tá bom? O cardeal Newman, não sei se já ouviram falar dele, antes de sua conversão ao anglicanismo, ele é muito importante na história da igreja, sabe? Esse cardeal Newman, ele era um anglicano e se converteu ao catolicismo em 1833. E ele escreveu o seguinte: eu antes gostava de escolher e compreender o meu caminho. Agora, pelo contrário, eu oro, Senhor, guia-me tu. E é assim que a gente deve fazer, gente. Pedir a Deus que Deus nos guie, né? Eu vou contar para vocês o que eu faço, qual que é o balizador da minha consciência. Porque, olha só, a gente não sabe tudo. Tem muitas situações da vida que a gente precisa discernir bem, né? Aliás, todas a gente precisa discernir bem, mas tem muitas que a gente não tem a quem pedir conselho. Tem muitas situações da vida que a gente também não tem muito tempo para pensar. A gente tem que agir, né? A gente reza e age. Então, eu tenho um balizador, eu chamo de meu balizador de consciência. E ensinei isso aos meus filhos desde que eram bem pequenos.
Eu falava assim com eles, olha, quando a mamãe não estiver perto de vocês e vocês tiverem que tomar uma decisão, vocês olhem, vejam os 10 mandamentos. Ajam de acordo com os 10 mandamentos. Tudo que foge, o que está ali, vai dar coisa errada, não vai dar certo. Ou seja, a nossa consciência, para ela ter uma base bem formada, ela precisa começar com os 10 mandamentos, tá? Então, eu tenho isso para mim, porque tem hora que eu realmente não sei o que fazer. Aí, o que eu faço? Eu pego o catolicismo da igreja e sigo os 10 mandamentos. Gente, ali tem resposta para quase tudo. Quase mesmo. Então, somente Deus, gente, que é o único bom, né? Isso está registrado em Mateus, Mateus 19 e 17, tá? Somente Deus, que é o único bom, conhece perfeitamente o que é bom para o homem. E devido ao seu mesmo amor, ele nos ensina o caminho da consciência reta e bem formada, que são os 10 mandamentos. Gente, façam isso que não tem erro, tá? Para começar a transformar a consciência de vocês. Somente a consciência guiada, gente, pela luz de Deus, formula juízos morais corretos, os únicos que nos permitem ser prudentes. A gente precisa ficar atenta a isso, né? Porque são muitas luzes falsas que tiram a nossa consciência. São muitas luzes falsas que tiram a consciência do trilho certo, né? Por quê? Porque elas falsificam as bondades das nossas ações, né? Então, vejam só, não é à toa que Jesus diz em Mateus 6, 22, 23, se o teu olho, o olho da alma, tá? Quando ele fala, esse é o olho da alma. Se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. E que luzes são falsas são essas, gente? Que luzes falsas são essas? A luz do subjetivismo é a primeira. Quando a gente confunde a consciência com o sentimento subjetivo, sabe? Em que tudo é convencional, tudo é negociável. Isso acontece muito na criação dos nossos filhos, né? O filho, por exemplo, olha, deixa eu dar um exemplo para vocês. Há uns 2 anos, quando eu comecei a trabalhar com grupos, eu estava ajudando mães a ensinar os filhos, né? As virtudes. Então, teve uma mãe que falou o seguinte, que o filho dela tinha 14 anos, queria ir para uma balada. E essa balada era uma balada de carnaval, na rua, num bloco. Eu falei assim com ela, olha, você tem certeza que esse é um ambiente que você gostaria do seu filho? Ela falou assim que não. Eu falei assim, pois é, as músicas são adequadas, as pessoas que vão estar lá, o comportamento dessas pessoas são confiáveis, são aprovados? Ela falou assim, Karina, lógico que não, né? Eu confio no meu filho, na turma que está indo com ele, mas nos outros não, sabe? Mas o filho fala assim com ela, mãe, mas tá todo mundo indo, né? Aí a mãe falava assim, mas eu pensei, poxa, se tá todo mundo indo, né? Se os colegas vão, só meu filho que não, como é que vai ser assim, né? Se fosse tão ruim, as mães dos outros não deixariam eles irem. E aí, o filho argumentando e ela continuando, né? Mãe, mas eu tô na idade, essa turma, a gente vai encontrar mais no ano que vem, e vai ser bom, e não sei o quê, né? Foi falando. E a mãe, ela entrando, no argumento do filho, né? Ele falando, Karina, mas tá na idade de socializar, é uma festa, né, que é para aproveitar, é uma festa que se souber aproveitar, tá tudo bem, né, enfim. Gente, no frigir dos ovos, tá? O que acontece? Ela deixou esse filho ir na tal balada para a consciência não pesar. Alunas queridas que são mães, eu sinto de dizer para vocês que a consciência daquela mãe era muito, mas muito mal formada. E o preço que ela pagou por essa decisão mal tomada não foi pequeno. Olhem só, a importância de nós mães termos uma consciência bem formada. Porque a nossa função aqui, gente, é muito mais do que educar um filho, né? É formar um filho, sabe? Gente, formar filho é muito mais do que criar. É muito mais do que dar alimento, muito mais do que dar escola. Formar é muito mais do que isso. Nós temos a responsabilidade de guardar os nossos filhos como guardiãs. Sabe o que é isso? Gente, isso é muito sério, né? Esse filho,
no frigir dos ovos, tomou uma água, essa água estava com o vendedor que estava vendendo a água, tinha colocado uma droga na água, esse menino desmaiou lá, e o resto não preciso contar para vocês, tá? O que aconteceu com o menino. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós precisamos ter a consciência bem formada e não nos levar pela luz do subjetivismo, né? Todo mundo está fazendo, né? Tudo é negociável. Não, a gente vai negociar que você vai em tal hora e volte tal hora. Gente, isso é muito pouco. A gente tem que saber as circunstâncias que a gente vai deixar esse filho sair, sabe? Olha, o ambiente que ele está vai dizer muito dele, né? A gente não tem controle sobre as coisas, sobre as situações. Eu posso confiar no meu filho, mas eu não tenho controle com o que os outros possam fazer naquele momento, naquele lugar, tá bom? Eu dei só um exemplo de uma mãe, mas tem muitos outros, tá? Vamos para outra falsa luz, que é a luz do farol politicamente correto, que está muito ligada a esse exemplo que eu dei aqui agora, né? Porque acha-se que algo está errado porque todo mundo pensa assim, né? Perdão, acha-se que algo está certo porque todo mundo pensa assim, né? Ou então, por exemplo, a gente adere covardemente a um pensamento dominante para ser bem aceito. Gente, nem tudo que é comum é normal. A droga, por exemplo, está muito comum, mas não é normal e nem vai ser nunca. A corrupção econômica, a corrupção política, a corrupção sexual são comuns, mas não são normais e nunca vão ser. E apesar dessas corrupções estarem generalizadas, isso não torna esses comportamentos moralmente bons. Vocês concordam? Então a gente vai pensar assim: nem tudo que é normal, nem tudo que é frequente é normal. Nem tudo que é normal é lícito. E nem tudo que é lícito legalmente é moral. Tá bom? Outra falsa luz, gente, é a luz das ideologias. Gente, isso aqui também é uma praga. É uma falsa luz muito parecida com a luz do politicamente correto. Sabe, hoje a influência do ambiente, a pressão da mídia, o tom doutoral e agressivo dos militantes das ideologias em pauta, é uma pirotecnia, sabe? É aquele sensacionalismo todo, aquele festival de luzes enganadoras que pretendem dominar o pensamento de todas nós. A consciência deve ser educada, gente, e o juízo moral esclarecido. Uma consciência bem formada, ela é reta, ela é verdadeira. E a verdade é única, gente. Não existe a minha verdade, não existe a verdade de vocês. O que existe é a conveniência individual. Aí sim, eu posso falar a minha conveniência, de acordo com a minha conveniência. Né? Vocês podem falar de acordo com a conveniência de vocês. Aí sim. Mas não existe a minha verdade, a verdade dele e a verdade real. Não existe isso, só existe uma verdade. Né? Santo Agostinho nos ensina que a prudência é o amor que sabe discernir bem quais as coisas nos ajudam a caminhar para Deus e quais nos podem impedir de fazer isso. Né? Nós falamos das luzes falsas agora. E quais são, gente, as luzes verdadeiras? Né? As luzes verdadeiras que conduzem à boa formação da nossa consciência. Quais são? Primeira luz verdadeira, gente, é a palavra de Deus. Sobretudo o Novo Testamento, tá? E mais especificamente, os 4 evangelhos. A segunda luz verdadeira é o exame da nossa consciência. Gente, bastam só uns minutinhos à noite para a gente fazer um balanço, sabe? E recorrer à confissão se for necessário. Uns minutinhos à noite. Eu faço todo dia, antes de dormir, eu rezo e faço meu exame de consciência. Às vezes eu começo no início do dia, às vezes eu começo pelo fim do dia. E aí eu vou ver o que eu fiz que agradou a Deus, o que eu fiz que não agradou, o que eu fiz que estava coerente com a minha vida, com a minha escolha, o que eu fiz que não estava, o que eu deixei de fazer. Gente, é muito rápido. 3, 4 minutos a gente faz isso, né? E aí a gente vai ver se o que a gente fez, né, é necessário, inclusive, recorrer a uma confissão, tá bom? A segunda luz, a outra luz, né, é a assistência do Espírito Santo. Gente, o que é isso? Nós somos assistidos diretamente pelos dons do Espírito Santo. Basta a gente invocar essa assistência. É que a gente esquece dessa assistência. Gente, vamos pedir, Espírito Santo, ilumina o meu entendimento, me conduz. Isso basta.
E os dons do Espírito Santo estão a nosso favor, basta a gente invocar, basta a gente pedir, tá? A terceira luz, gente, é o conselho dos outros, né? A gente é ajudado pelos testemunhos dos outros, pelo conselho dos outros, né? Agora, olha só, tem eu indico muito a gente ter um confessor fixo, sabe? Pra gente fazer uma boa direção espiritual. Se vocês têm um padre na cidade de vocês, procure esse padre. E se vocês se confessam com ele com constância, sabe? Procure esse padre e passem a fazer direção espiritual com ele. Procure orientação, tá bom? Eu tenho certeza que vai ajudá-las demais, demais, demais. Agora, procurem bons padres, sabe? Padres que realmente estão dentro da doutrina, tá? Outra coisa que eu acho que é uma luz maravilhosa é o ensinamento autorizado na igreja, o catecismo. Né? Vocês têm o catecismo da igreja, aquele livro grossão amarelo? Gente, eu tenho ele aqui. Peraí. Vou pegar pra vocês. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse livrinho pequenininho aqui. Gente, é uma bênção. Tem resposta pra tudo. Vocês não têm ideia. Aqui, Lilian já falou que tem, né? E não tem ideia. Aqui, gente, tá? Esse ensinamento aqui tá o conhecimento das riquezas inexauríveis da nossa salvação. Esse livro é maravilhoso. Aqui você consulta tudo. Tudo. O que é certo, o que não é, o que é pecado, o que não é. Tudo, né? Então, até aqui, gente, a gente falou de juízo moral. Juízo moral da consciência moral. Agora nós vamos falar sobre o meio, né? As condições pessoais que a gente precisa ter para ser prudente em todas as circunstâncias, tá bom? Aqui já tem gente que está falando que tem ele pequeno, outros estão falando aqui, a Eliana está falando que, Eliane, né? Falando que tem o Catecismo de São Pio X, isso é muito bom também. Então, olha só, nós precisamos de saber quais as condições pessoais, tá? Que a gente precisa ter para a gente ser prudente em todas as circunstâncias, todas. Primeiro, gente, ser pessoas de critério, né? O que é ser pessoas de critério? São pessoas que têm formação e lucidez para captar com facilidade o que está certo e o que está errado, né? Isso vai, por exemplo, aquela pessoa que capta na hora, diante de uma situação, antes dela falar, ela pensa assim, nossa, o que eu vou falar vai ajudar ou vai prejudicar, né? O que eu vou falar vai ser um fator de crescimento ou de complicação, né? O que eu vou falar, o que eu vou fazer até uma ajuda para uma pessoa, é disso que a pessoa precisa ou isso vai atrapalhar mais do que ajudar, né? Então, isso é ser pessoa de critério. É bom esclarecer que critério, gente, a gente adquire. A gente não nasce com ele. Se uma pessoa de critério é uma pessoa que precisa lutar, trabalhar, porque isso adquire com trabalho e suor. Viu, gente? E guarde bem o que eu vou dizer. Não basta ter uma boa intenção. Não basta ter bom coração. Não basta ter boa vontade e um bom preparo para enfrentar prudentemente as situações da vida. Tá? Só poderá adquirir bom critério a pessoa que se esforçar seriamente e com perseverança diária em aprimorar sua formação humana, especialmente a formação cristã, nas questões doutrinais, morais e espirituais. Tá bom? Como eu estou falando para vocês sobre a virtude cristã da prudência, eu estou entrando na questão doutrinal. Estou entrando na Bíblia, na doutrina da Igreja Católica. Tá bom? A aquisição de critério, gente, ela exige, por exemplo, ter doutrina, né? Estudar mesmo a doutrina da Igreja. Esse catecismo, tá? Ter sinceridade de vida, gente, o que é isso? É adequar a conduta à fé. Ter unidade de vida, sabe? É eu falar e fazer. O que eu tô aprendendo e eu colocar em prática, né? Não adianta a gente aprender, a gente tem que colocar em prática isso que a gente está aprendendo. Se não houver vivência, gente, é impossível adquirir a sabedoria do coração, que é o outro nome que o livro dos Provérbios dá, a prudência. Se a gente não tiver vivência, é impossível ser prudente, né? Outra coisa, viver em graça de Deus, sabe? Os sacramentos da confissão e da Eucaristia, né? A oração, né? Viver em estado de graça é viver com esses sacramentos em dia, né? Quando há esse empenho, gente, de autenticidade, os dons do Espírito Santo nos colocam facilmente diante da luz de Deus. Sobretudo, o dom do conselho, né? Que ajuda nos casos particulares
o que convém fazer, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês, né? Que outro ponto importante é cultivar as virtudes humanas e cristãs, as duas virtudes, humanas e cristãs, né? Gente, essas 4 virtudes, tá? Prudência, fortaleza, justiça e temperança, elas são inseparáveis. Mas acima delas, e vivificando essas virtudes, estão as virtudes teologais, que a gente viu na primeira aula. A virtude da fé, da esperança e da caridade, né? Santo Tomás de Aquino nos fala que a virtude da prudência, ele tem dentro dela 2 partes integrantes, gente. 2. Que é a docilitas. Olha que nome interessante. Docilitas é a arte de consultar a quem pode nos aconselhar e acolher esses conselhos e sugestões, né, com uma mente aberta, com ponderação, sem preconceitos, né? E a outra parte integrante da virtude da prudência é a previdência, né? Que é a ordenação das coisas. Vocês lembram na Bíblia aquela passagem das virgens previdentes e das virgens não previdentes? Que isso fala, né? Que o noivo ia chegar e as virgens estavam esperando o noivo chegar, o noivo demorou e aí as virgens prudentes levaram o óleo caso a lâmpada se apagasse. As imprevidentes não. Então o que acontece? O noivo atrasou, elas adormeceram, quando o noivo chegou, elas foram acender correndo as lâmpadas e só as virgens prudentes que conseguiram acender as lâmpadas, as outras não. Então, ser previdente é isso, né? É não permitir que o secundário ocupe o lugar principal, né? Ou que o nosso tempo se organize de forma a deixar de lado os deveres primordiais. E vocês sabem, gente, para finalizar, né? Eu tô aqui com o meu relógio, eu falei que seria 1 hora mesmo, cravado, para não cansar ninguém. Essa aula, né? E vocês sabem, gente, vocês sabem qual a ordem natural das coisas? A ordem clara, a ordem hierárquica das coisas? Porque tudo na vida tem uma ordem, né? Deus não criou nada sem ordenamento. Então, qual que é a ordem natural das coisas? A ordem hierárquica das coisas, para a gente saber discernir com prudência. Primeiro, Deus. Né? Aqui a gente tem também os mais necessitados espiritual e corporalmente, né? Que Jesus identifica com ele mesmo. Segundo, gente, a família, a começar pela mútua dedicação do casal. Em terceiro lugar, na ordem, então, primeiro a gente tem Deus. Em segundo lugar, a gente tem a nossa família. Em terceiro lugar, nós temos os deveres profissionais e sociais, né? E a responsabilidade pelo bem comum, tá? Por hoje, gente, é isso tudo. Nós vamos agora, na segunda aula, nós vamos falar sobre a decisão e a realização. Eu queria muito que vocês, se não tiverem entendido em algum ponto dessa aula, vocês me falem aqui, que eu explico de novo, tá? E revisem essa aula novamente. Principalmente esse ponto da reflexão e do julgamento. Eu estou ensinando aqui para vocês como refletir da maneira correta e como julgar moralmente da maneira correta, tá? Mostrando que o quanto é importante a consciência bem formada, né? Eu vou colocar no grupo também, hora que terminar aqui, uma enquete sobre o melhor dia para a gente fazer a segunda parte dessa aula sobre prudência, tá bem? E eu peço que vocês compartilhem essa aula e entrem, por favor, gente, no meu canal do YouTube, escritora Karina, com K e 2 N's, Karina Pimenta, e se inscrevam e ativem aquele sininho, né? Façam um comentário, sabe? Dá um joinha, alguma coisa assim. Por quê? Porque a gente precisa de 1000 inscritos para a gente fazer as nossas aulas por lá. Para a gente subir os nossos vídeos completos por lá, sabe? E eu preciso muito que essas aulas, elas cheguem a mais pessoas, né? Até porque é um apostolado que não vai parar por aqui, tá bom? Então é isso. Alguém quer comentar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? A gente tem ainda uns minutinhos, né? Olha, a Helena tá falando que quarta-feira seria um bom dia, né? Outra coisa, gente, que eu vou dar para vocês, eu vou colocar também uma enquete lá no grupo, né? No nosso grupo. E eu vou colocar uma enquete se vocês querem, né? As mães daqui, as mães do nosso grupo, se vocês querem escutar a gente fazer uma live
de perguntas e respostas sobre virtudes para adolescentes. Para crianças e adolescentes, né? Na verdade. Tá. Eu vou colocar lá, então se vocês quiserem, vocês me falam aqui, porque tem dicas valiosas para a gente ensinar adolescentes as virtudes e também crianças, tá bom? Aqui, tem uma pergunta, chegou aqui, fiquei em dúvida sobre a ordem natural. Tá. A ordem natural é tudo aquilo que foi criado por Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos é a ordem natural. Deus, né, quando ele criou os 10 mandamentos, ele criou os 10 mandamentos para a nossa felicidade. Ele não deu uma sugestão dos 10 mandamentos, ele deu uma ordem. Os 10 mandamentos é uma lei, não uma sugestão, tá? Então, a ordem, os 10 mandamentos é considerado ordem natural. Por exemplo, quando a virtude da ordem é a virtude do ordenamento interno das nossas coisas. Você pega uma casa desordenada, por exemplo. Se essa casa está desordenada, provavelmente, interiormente, nós estamos desordenados, tá? Porque o nosso exterior é um reflexo do nosso interior. Então, quando eu vou priorizar as coisas na minha vida, por exemplo, eu tenho um dia. Nesse dia, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que trabalhar, né? Muitas mães trabalham fora e ajudam nas despesas da casa. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, ainda tenho que cuidar da comida, da arrumação da casa, eu tenho que fazer as minhas orações, não é isso? Tem várias coisas, eu tenho que estudar. Então, nesse mundo de coisas, por onde eu começo? Aí é o que eu te falo, tem uma ordem natural, não foi criada pelo ser humano. É uma ordem natural colocada por Deus, tá? E a Bíblia traz muito bem isso. Em primeiro lugar na ordem natural, é Deus. Primeiríssimo lugar. Então, o que acontece? Karina, eu acordo de manhã. A primeira coisa que eu faço é rezar. A primeira. Então, eu ajoelho nos pés da minha cama, tem um crucifixo ali do lado, e eu faço um oferecimento do meu dia, tá? E aí, quando eu não vou à missa de manhã, né? Eu vou à missa diariamente. Quando eu não vou à missa de manhã, eu faço as minhas orações, né? São algumas orações que eu faço. Eu leio o evangelho do dia, eu medito sobre o evangelho do dia. Então, esse momento reservado para Deus, ele é o principal. Ele tem que conduzir a nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida é um fio, né? Nesse fio, é um fio da eternidade, a parte material aqui, dessa existência, é isso aqui, ó. Gente, é isso aqui. Só que o que eu vivo aqui, que vai definir, que vai fazer, que vai delinear como eu vou, se eu vou ou não entrar para a eternidade. Então, a eternidade, que é a parte imaterial, sobrenatural do ser humano, precisa ser muito bem cuidada. Precisa estar ligada à fonte. E a fonte é Deus, né? E eu preciso ter uma vida de oração. Então, em primeiro lugar, para ordenar minha vida, eu tenho que ordenar minha vida de oração, a minha parte espiritual, tá? Em segundo lugar, gente, não vem trabalho. O trabalho pode ser mais importante do mundo, mas vem a família. Vem o marido, e em primeiro lugar o marido e os filhos, depois os filhos. Muitas mães, quando eu explicava isso em algum outro grupo, falavam assim, nossa, mas nunca, eu amo muito mais os meus filhos do que o meu marido. Mas olha só, se o seu marido não existisse, seus filhos não existiriam. O seu marido é parte fundamental da sua família, tanto quanto você, né? Um lar bem estruturado, né? Ele precisa da união do casal. O seu marido tem que estar privilegiado, acima dos filhos, sim. Isso é bíblico, não é isso? A gente sai da casa dos nossos pais para formar uma nova família, né? E aí os nossos pais, nossos irmãos, deixam de ser a nossa família e passam a ser os nossos parentes. Então, o nosso marido, a ele que nós demos o nosso sim e amar a escolha, independentemente do sentimento, porque tem épocas que no casamento o sentimento falha, né? Ou às vezes até não existe o sentimento do amor, mas existe a decisão de amar, que é vontade. Vocês lembram quando eu falei com vocês sobre as forças da alma? Então, é a vontade, é a escolha de amar, não é isso? Então, se eu escolhi o meu marido, eu escolhi a minha família, a ele que eu preciso me dedicar. Então, o cuidado com os meus filhos e com o meu marido vem em segundo lugar. Em terceiro lugar, vem a parte profissional, vem a parte das relações sociais, né? Então, por exemplo,
quando eu falo que Deus é em primeiro lugar, o que Deus quer que eu faça para edificar o seu reino aqui na terra, a começar na minha família. Eu preciso dessa luz, eu preciso dessa comunhão com Ele. Então isso é ordem natural. Deu para entender? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui que foi subindo. Tá, sobre os necessitados, né? Peraí, gente, eu achei aqui, sumiu de novo. Sobre as pessoas necessitadas e quantas pessoas seria isso? Você perguntou? Sobre as pessoas necessitadas. Vejam bem, quantas pessoas, né, que estão necessitadas espiritualmente e corporalmente, que estão ao seu alcance, né? Obviamente a gente não vai conseguir alcançar todo mundo, mas olha, eu saio da minha casa, eu vou à padaria, no meio do caminho tem uma pessoa precisando de uma ajuda, né? E às vezes até uma ajuda material. E se eu puder dar, por que não dar? É isso quando a gente se refere aos necessitados, né? Eu falo assim, não vou, já não, eu tô correndo porque eu tenho que levar o pão para minha família. Olha, a minha família está em segundo lugar, né? Deus muitas vezes nos chama a fazer uma ação com aquele indigente da rua, com o nosso vizinho que está precisando de uma ajuda, com a pessoa que está no meio do caminho. Às vezes a pessoa quer só um oi, um bom dia, ela só quer ser vista, né? Quando a gente, por exemplo, está no trânsito e a gente está indo para algum lugar, o que acontece? A gente para no sinal, né? E tem tanta gente pedindo dinheiro. Aqui em Belo Horizonte é isso. Cada sinal que você para é gente pedindo dinheiro. Eu costumo andar sempre com trocado na bolsa, sabe? Eu deixo assim no carro. Quando eu vou sair com meus filhos, eles eram menores, eu tinha um hábito de a gente sair para lanchar, por exemplo. Toda vez que a gente fosse sair para comer um sanduíche, a gente pedia um sanduíche à parte e deixava no carro. Porque com certeza a gente ia passar no trânsito e uma criança ia pedir, né? E a gente dava o sanduíche. Aí a gente começou a ensinar para os meninos a dividir as coisas, a ter um olhar para o próximo, né? Então, por exemplo, quando alguém está pedindo um dinheiro na rua, gente, se puder, se vocês tiverem, deem. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa que está precisando de ajuda naquele momento não tomou um copo de água naquele dia, né? A gente foi educado erradamente, e é erradamente mesmo, porque a gente não sabe o que passa no coração das pessoas, a gente não sabe o que está passando aquela pessoa naquele momento. A gente só vê a aparência, né? A gente fala assim, não, mas essa pessoa vai comprar droga, vai comprar uma pinga. Gente, mas seria um absurdo eu achar que o meu dinheiro, o meu trocado, vai mudar a vida daquela pessoa. Gente, só vai diminuir a dor dessa pessoa. Se ela vai usar para um fim que vai ajudá-la a se levantar, bom, que bom, né? Mas se ela não usar, esse julgamento não cabe a mim. Cabe a mim a iniciativa de ajudar. Porque Deus pode estar naquela pessoa, naquele momento, me testando, para ver se eu tenho um olhar para o outro. As pessoas, muitas vezes, que estão precisando de ajuda, a gente não enxerga. Elas são invisíveis aos nossos olhos. Isso, a gente já se acostumou, porque é tanta gente que pede ajuda o tempo todo, que se a gente não tiver um olhar sobrenatural, a gente não enxerga. Mas um traço da mulher virtuosa, essa mulher que não tem os olhos só para si mesma, sabe? Que olha a necessidade do outro. Muitas vezes eu não vou ter dinheiro para ajudar, ou não vou ter um alimento para dar, mas eu tenho uma oração que eu posso fazer por essa pessoa. Então, às vezes, meu marido sempre fala, né, que eu gosto de andar no carro com o som desligado. E gosto mesmo, sabe por quê? Porque eu fico olhando na rua, eu fico contemplando, sabe? Às vezes, quando eu não estou na direção, eu fico vendo as pessoas, eu fico vendo como elas estão naquele momento. E vou rezando por elas. Às vezes, então, eu não tenho trocado na bolsa. Às vezes não tenho alimento na bolsa. Mas eu tenho minha oração. Que a minha oração vale mais do que tudo isso junto. Se eu oro com fé. Para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa. Para que ela consiga o alimento daquele dia. Entendeu? Então, quando a gente fala olhar as pessoas, os mais necessitados espiritual e corporalmente, é isso.
Muitas vezes, gente, eu tô no meio do trabalho e assim, como todo trabalho, né, que às vezes exige uma concentração maior, psicológica, quando eu tô escrevendo, eu olho meu celular de vez em quando. Eu fico com ele sempre no silencioso. Por isso é muito difícil falar comigo por telefone na hora, porque ele sempre fica no silencioso. Fica do lado, né? Então, aqui também estão falando aqui, Varocha, né? Eu não tô conseguindo saber seu nome. Então, por exemplo, a Flavinha aí, minha amiga querida. Então, por exemplo, eu tô trabalhando, né? Então, quando eu vou olhar o meu celular, algumas vezes no dia eu consulto o WhatsApp, tem no meio do trabalho uma pessoa pedindo ajuda. O que ela faz em algum momento? Gente, sempre é constante isso. Ou pedindo oração, ou pedindo ajuda, uma ajuda para saber o que é que faz, uma ajuda espiritual, ou ajuda material. Gente, alguma coisa. Então, assim, essa é a minha prioridade. Sabe por quê? Porque às vezes uma palavra que eu vou falar para essa pessoa pode mudar todo o dia dela. Às vezes uma palavra que eu vou falar para ela pode mudar uma decisão muito importante. Pode ser que ela tome a partir disso uma decisão muito importante na vida dela, que vai mudar não só a vida dela, mas a família dela, né? Então, gente, é isso, sabe? A gente tem que ter prioridade na vida. E gente está sempre na frente de pessoas. Primeiro a gente prioriza as pessoas, depois a gente prioriza as coisas materiais, as coisas temporais. Tá bom? É isso. Mais alguma pergunta? A gente pode encerrar. Então tá, gente. Vou encerrar aqui o vídeo. Hoje, graças a Deus, né? Tá tudo certinho. Eu vou deixar salvo, né? Vou tentar também levar lá pro grupo. Vou colocar uma enquete lá no grupo pra gente ver que dia que a gente vai fazer a segunda parte dessa aula, que é a parte menor, tá? Eu poderia só simplesmente pegar essa aula e dar para vocês os conceitos por alto, mas o nosso objetivo aqui é aprender a ser uma mulher virtuosa e aplicar esse conceito, tá bom? Então é isso, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula. Aqui, peraí, gente, desculpa, tá perguntando sobre... A Ana tá perguntando sobre temperamento. Eu vou falar um temperamento sobre os temperamentos na próxima aula, tá, Ana? E vou linkar eles com a virtude da prudência. Cada um deles. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau.